Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Thiago. Aqui você aprende como destravar seu estudo de improvisação na guitarra. Eu sou o Thiago e o tema dessa live de hoje é o seguinte: 3 passos para você ter novas frases para improvisar na guitarra. Então vamos lá, vamos começar. Para a gente se situar aqui, eu vou te contextualizar sobre esse assunto de hoje. Então vamos lá. Frases novas, como ter frases novas para improvisar na guitarra. Para você pensar nisso, você provavelmente deve estar pensando aí agora assim: o que é criar as suas próprias frases na guitarra? Né? Como é que funciona esse processo? Então, eu estou aqui para te dizer o seguinte, que o processo de criação de frases, ele começa com a imitação, ele começa com a cópia. Você literalmente vai copiar as pessoas que você gosta, para você começar a ter um padrão para você se nortear. Porque você criar frases do absoluto zero, do nada, é uma coisa que não faz muito sentido. E olha só, pensa comigo, qual é a diferença entre você tocar uma frase e você mesmo criar suas frases? Né? Porque afinal de contas eu te falei que o primeiro passo para você criar suas próprias frases é você tirar frases que já existem de outras pessoas que você admira, de músicos, de guitarristas ou de qualquer instrumentista, né? Porque a gente não precisa necessariamente tirar sua frase de guitarristas, mas de músicos que você admira. Se o primeiro passo começa sendo esse passo de tirar as frases, então qual é a diferença entre eu tocar uma frase que eu tirei e eu criar as minhas próprias frases? A diferença está aqui: quando você tira as frases e só executa as frases copiando como um músico que você gosta fez, você vai começar a entender muito sobre a linguagem, e é isso que vai te levar a criar suas próprias frases. E criar as suas próprias frases, né, ter as suas frases, as frases elas não são só escalas, como acontece muito. Isso é uma coisa uma dúvida que eu percebo que acontece muito. Por exemplo, eu tô aqui, às vezes eu solo uma coisa e às vezes eu vejo um comentário assim: qual foi a escala que você usou? Bom, eu não estou usando necessariamente, eu não estou pensando na escala para improvisar, entende? Porque a frase é muito mais do que a escala que a gente vai ver aqui nessa aula. Então você pensar em escala para improvisar, pensar em shape, principalmente shape de escala, falando mais de guitarristas, pensar em shapes de escala para improvisar, isso na verdade mais te atrapalha do que te ajuda. E eu vou te mostrar hoje aqui o caminho para você, te mostrar esses 3 passos para você começar a ter novas frases para improvisar na guitarra sem pensar em escalas. Tá? Por quê? Porque as pessoas confundem muito o que significa isso. Elas acham que é você criar do nada. E na verdade não é. Por quê? Se a gente encarar a improvisação como uma linguagem, ou uma língua, é só a gente observar como é que faz para aprender uma língua, né? A gente não aprende criando frases do nada. Então, vamos lá, vamos para o primeiro passo. Beleza? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você tirar a frase. Então, a primeira coisa é você ter que identificar uma frase que você gosta, né, de uma sonoridade do músico que você gosta, e você vai tirar, tá? E a frase que eu vou tirar aqui eu separei uma frase do Lag Land, que é um guitarrista que eu gosto. Não sei se você conhece o Lag Land. Lag Land, L-A-G-E, Lag Land, L-U-N-D. Ele é um guitarrista norueguês e ele tem uma sonoridade que eu curto muito, assim. Então eu vou tirar a frase dele. Então a primeira coisa eu vou ouvir as gravações que eu gosto e vou identificar exatamente um ponto que me interessa. E o ponto de hoje é de uma música chamada New Standards e acontece em 3 minutos e 50. Então eu vou primeiro colocar a frase aqui, né? Vou tocar a frase aqui. Quer dizer, eu vou dar o play na frase dele tocando, né? Eu não vou tocar. Vamos lá. Agora. Até aqui. Então, novamente. Primeira coisa, você tem que ouvir a frase e entender. Bom, agora eu já sei o que eu quero. É isso aqui. Beleza.
Primeiro, ó. Beleza. Então, o primeiro passo, já sei aqui que eu tenho que tirar, que eu tenho que recortar a frase, né? Escolher qual é a frase. E aí, depois disso, eu vou tirar nota a nota do que está acontecendo, tá? Então, ó, vou colocar lento aqui. Deixa eu dar só uma sacada aqui, peraí. Galera que está assistindo ao vivo, me dá um feedback se está chegando o som legal, tá? Se vocês estão ouvindo legal. Então, ó, primeiro, o que eu vou fazer? Eu tenho vários recursos, eu posso diminuir a velocidade, que é o que eu vou fazer agora. Se a frase está muito difícil para você pegar logo de cara, você diminui a velocidade. Olha lá, ó. Primeira parte é isso aqui. Está filmando legal aqui. Vamos aí. Pronto. Acho que agora tá legal. Isso. Ó. Depois ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Aí vai tocar agora. Ó. Então a frase toda ficou. Primeiro passo está aqui, né? Tirei a frase, toquei a frase. E por que isso aqui vai te levar a improvisar sem pensar em escalas? Por causa da memória muscular que você está criando. Pensa comigo, se você pratica escalas para cima e para baixo, para achar que isso vai te levar a improvisar sem pensar em escalas, quer dizer, vai te levar a improvisar, você na verdade está ficando muito bom na sequência da escala. E a gente analisando aqui a frase do Lagrange, qualquer outra frase que você for pegar, você vai perceber que não é escala na sequência o tempo todo. Então, se não é escala na sequência o tempo todo e a gente tem uma memória muscular por conta da mente subconsciente, né? Lembra aqui, ó, dos princípios do método DNA da improvisação. Mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente é 40 bits por segundo. É o cognitivo, é o primeiro passo, que é o que a gente fez aqui agora. Quer dizer, eu já sabia a frase para não ficar perdendo tempo aqui, para ganhar tempo dentro da live aqui, né? Mas você vai tirar a frase nota a nota. E quando você faz isso, você está na sua mente consciente. 40 bits por segundo, por isso que demora. Você vai devagar, tira nota a nota, observa, analisa, entende e tal. Mas depois isso aqui, com a repetição, vai se tornar subconsciente através da memória muscular. O que é a memória muscular? Quanto mais você repete, mais fica subconsciente. E o subconsciente é o quê? 40 milhões de bits por segundo. Vou falar de novo. Mente consciente, 40 bits por segundo. Mente subconsciente, 40 milhões de bits por segundo. Espera aí. A gente não está falando do mesmo sistema. Eles são sistemas completamente diferentes. Então, quando você internaliza, você traz essa informação musical para um nível subconsciente de memória muscular. Então você acessa isso depois sem pensar em escala. Você está improvisando e não está pensando nas escalas. É assim que você vai conseguir criar as suas frases. Na verdade, quando você fala assim, cara, Thiago, eu não consigo criar as minhas frases. Eu sinto que eu estudo, sei um montão de coisas de teoria, mas não consigo criar minhas frases. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, você nem precisa criar as suas frases no início. Você aprende com quem já sabe. E você aprende as frases de quem já sabe. E essas frases vão começar a nortear a tua improvisação. Por quê? Porque você é um ser humano diferente de todos os seres humanos do mundo. E as conexões neurais que você faz, elas estão diretamente
ligadas às suas experiências de vida, que são completamente diferentes de todas as outras pessoas. Só que você vai literalmente estar vendo uma mesma frase, uma mesma conexão de acorde, todo esse material harmônico, melódico, musical, de um outro ponto de vista, porque você é um outro ser humano. Então, você vai, com isso, criar o seu jeitão de fazer isso aí, entende? Isso é que é legal, porque improvisar sem pensar em escalas é você confiar no seu piloto automático, é você confiar na sua mente subconsciente. Agora, para isso, você tem que alimentar isso todo dia, conscientemente. Percebe? O processo é esse. Então, ó, a frase tá aqui, né? Ó. Inclusive, isso aqui é num 2/5. Depois eu vou falar mais sobre com mais detalhe aqui ainda. Ó, mas é um 2/5 para Lá maior. Ele faz Si menor 7, depois ele faz um Mi 7 com quinta diminuta. Pode colocar a nona menor, mas quinta diminuta, depois ele resolve no Lá com sétima maior. Ele fez um 2/5 para Lá com sétima maior. Então, ele, quando tá aqui no 2, ele faz. Aí vem o Mi. E entra o Lá. Os alunos do DNA da improvisação, nesse ponto aqui, quando tirarem essa frase, já vão entender muita coisa. Por quê? Por causa dos fundamentos do método, principalmente as matrizes. Vocês com certeza já vão entender melhor essa frase. Por conta, muito mais rápido de quem não está no método, porque você tem os fundamentos para entender essa frase. Mas eu vou ajudar aqui no tempo que eu posso, tá? Então, o que acontece? Essa frase aqui do Lagland, todas as frases desses caras que improvisam muito bem, desses caras que a gente tem eles como referência, mestres, elas estão recheadas, elas estão cheias de matrizes. E o que são as matrizes? As matrizes são essas frases, esse jeito de combinar dentro das escalas que está na mão de todo mundo. Então, são os elementos matrizes da improvisação. É o DNA da improvisação, essa parada. E quando você se apropria disso, você absorve essas matrizes, e confia na sua memória muscular pela repetição, absorver isso num nível subconsciente, você vai improvisar sem pensar em escalas e vai acessar essas frases que fazem parte da inteligência coletiva da improvisação, da linguagem da improvisação. A linguagem vem daí. O DNA é isso o tempo todo. É como mapear as matrizes, como internalizar as matrizes. O DNA da improvisação é como você trazer essas matrizes para o seu piloto automático, para o seu subconsciente. E aí você vai fazer o quê? O resultado? Improvisar sem pensar em shape de escala. Você vai improvisar sem pensar em escalas. As escalas estão ali, mas você não está pensando nelas. Por quê? Porque você já ultrapassou esse limite. Você consegue agora se expressar musicalmente através das progressões de acordes. Como é que eu faço para conectar os acordes? Assim, entende? Então, o primeiro passo é você tirar as frases. Entende? Esse aqui é o seu primeiro passo. Tirou a frase, qual é o seu segundo passo? O segundo passo é o que vem agora, que é analisar a frase que você tirou. Primeiro você tira as notas, depois você vai analisar. Então vamos com mais profundidade ver isso aqui. Então, ó, passo 2. Analisar a frase que você tirou. Primeiro, harmonia. 2, 5, com quinta diminuta, resolvendo em Lá com sétima maior. Beleza. Agora vamos com mais profundidade ver a frase. Ó. Quando entra o Si menor, ó. Esse aqui é o pedaço do Si menor. E aí, olha só, eu vou te mostrar aqui agora o que eu vi nessa frase, que é um processo que você tem que fazer. Ó, aqui você tem um acorde de referência. Os AR, eles são extremamente importantes, são os acordes de referência. Espera aí. Aqui eu tenho um acorde de referência e a frase vai desenhar dentro desse acorde. Olha aqui, ó. Percebe? Ó? 1, 3, 5, 7. Eu fiz o arpejo.
Só que eu não vou parar aqui. Eu vou avançar. O que aconteceu aqui? Quando eu venho para cá, eu avancei para um outro acorde de referência. Então, estou vendo agora esse acorde. Então, estava nesse e vim para esse. Então, ó. E aqui eu continuei desenhando o acorde, ó. Eu repeti. Só que aí depois eu vou fazer isso aqui, ó. Então, ó, eu fiz 1, 3, 5, 7. Depois eu vim pra cá, 1, 3, 5, 7. E aí eu vou fazer o quê? Coloquei, ó, uma 11ª aqui. 11ª, 9ª, 7ª, 5ª. Tô desenhando o acorde todinho. Coloquei as tensões do acorde. Além da 7ª, coloquei a 9ª e a 11ª. Então, ó. Então ficou isso aqui. Ó. Tá vendo que eu saí daqui e vim pra cá? Só que esses acordes aqui são os acordes de referência. É o acorde que eu tô enxergando na hora que eu tô solando. Na verdade, eu tô entrando na alma do cara ali, que é a frase dele, né? Depois disso, vai entrar o Mi7. E aí eu vou enxergar um outro acorde de referência aqui, ó. Olha aqui, o Mi7 com 5ª diminuta e eu vou fazer, ó. Passei dentro do acorde. Aqui. 1, 3, 5ª diminuta. 1, 3, 5ª diminuta. 1, 3, 5ª diminuta. 1, 3, 5ª diminuta, oitava acima. 1, 3, 1, 3, acabou. Ele só fez isso. 1, 3, 5ª diminuta e vai subindo nas oitavas. Ó. Definiu esse acorde aqui, ó. E depois ele faz. Ó. Olha aqui. Alunos do DNA da improvisação. Olha aqui o mapa da matriz 1. Ó aqui o mapa. Olha aqui agora a frase do cara quando chega no Lá maior, ó. É o mapa. Ó. Percebe? Então, aqui o que você está fazendo? Você está analisando a frase, você está entendendo a frase. Por quê? Porque entender o que você está tocando conscientemente, que é um processo consciente, isso aqui vai te levar a improvisar sem pensar em escalas. Por quê? Porque você tocar uma frase só tocando as notas e sem entender o porquê, você não enxerga os acordes de referência, você não enxerga o porquê que eu fiz aquela frase, aquilo nunca vai fazer parte do seu vocabulário, você vai esquecer aquela frase. Agora, entender é um processo fundamental para improvisar sem pensar em escalas. Quando você faz isso, na verdade, ó, a frase do cara tem muito mais a ver com o acorde que está aqui e ele está desenhando melodicamente o acorde do que um shape de escala. Percebe isso? Ó? Agora, eu só consegui entender isso porque eu me aprofundei na frase dele. Eu fui mais fundo. Aqui é a mesma coisa, ó. E quando eu venho para cá, estou vendo outro acorde de referência. Aqui, ó. Quando eu faço, eu já estou vendo isso. Então, os alunos do DNA agora, conversar com vocês. Olha, agora com esses acordes de referência, vocês já podem começar a desenhar outras ideias. Por exemplo, aqui, ó. Eu poderia fazer. Ó. Então eu começo a criar as minhas frases, eu começo a fazer variações a partir disso. Entende? Então, ó. Eu poderia fazer isso aqui de novo, ó.
fazendo variações baseado nos mapas em cima da frase do cara. E você percebe que a frase dele tá sendo guiada por acordes de referência, por onde ele vai passando para formar a frase que tem a ver com a harmonia. Percebe? Improvisar sem pensar em escalas é construir as frases a partir do que você enxerga nos acordes. É você parar, estudar a frase, entender o porquê, depois aplicar isso com mais profundidade. Então, para você conseguir enxergar para onde ir no braço da guitarra de um acorde para o outro, os acordes de referência são extremamente importantes, porque quando você anda de um lugar para o outro, você está enxergando um novo acorde. E quando eu enxergo esse novo acorde, ele me guia, ele me dá suporte, ele me faz enxergar. Só que, na verdade, só eu que estou vendo. Eu que estou solando aqui, eu estou vendo, porque ninguém está tocando um acorde. À medida em que eu ando no braço da guitarra, eu enxergo esse acorde. Inclusive, quando você não tem os acordes de referência mapeados, você fica perdido vendo um cara solar. Por quê? Você não está enxergando o que ele está vendo. Porque tem certos acordes de referência que guiam ele no fraseado dele, que só ele está vendo, você não está vendo. Então você não sabe por que ele fez aquela digitação. Inclusive, tirar essa frase de qualquer jeito, com qualquer digitação, pode comprometer a compreensão da frase e, consequentemente, a absorção dessa frase. E isso vai fazer com que você demore mais tempo para improvisar sem pensar em escalas, porque você não tem os acordes de referência. No DNA da improvisação tem os acordes de referência mapeados. Todos eles, em todas as regiões, para você conseguir enxergar isso com clareza. Porque sem os acordes de referência, fica muito difícil você tirar uma frase. Porque a guitarra ela não se auto-explica assim como o piano. O piano eu percebo que é um instrumento muito visual, né? Estou falando isso porque eu também toco um pouco de piano e eu percebo que o piano, quando você tira um solo, meio que o solo se auto-explica para você. Mas a guitarra, ela esconde muita coisa por conta da digitação e tal, da maneira como o instrumento é construído. Então a gente precisa de certas ferramentas para conseguir enxergar por onde as frases estão passando, para isso te clarear na hora de você improvisar. E a consequência disso é você improvisar depois acessando isso, porque você vai repetir, né? E vai trazer isso para sua memória muscular, então você vai repetir isso, vai improvisar sem pensar em escalas. Então, o segundo passo está aqui, tá? O segundo passo é você analisar a frase. Você já tirou a frase, analisou a frase, agora a gente vai para o próximo passo, para o terceiro passo dessa aula aqui, que é o quê? Tocar a frase em uma situação nova, que é você realmente se apropriar da frase, é você usar ela em um outro lugar, porque senão não adianta nada, eu tirei a frase, eu não uso ela em lugar nenhum, não, eu tenho que pensar agora como é que eu faço para trazer isso para o meu mundo, e eu vou te dar um exemplo aqui. Bom, ela não é uma frase 2-5, que está acontecendo aqui, 2-5 para lá, eu vou aplicar isso em uma outra música. E eu vou aplicar isso no Stella by Starlight. O Stella by Starlight é assim. Aí vem, Então tem um 2-5 aqui, só que está em outro tom. Fá menor, Si bemol 7 e Mi bemol com sétima maior. Vamos aplicar isso aqui? Então vamos lá. Como é que fica? Vai ficar assim, Primeiro eu tenho que encontrar a digitação. Então ela não tinha começado aqui? Então eu vou fazer o quê? E quais eram os acordes de referência que eu estava vendo? Esse e esse. Então eu vou trazer isso para cá, porque eu vou transportar para Fá menor, né? Quer dizer, 2-5 para Mi bemol e o primeiro acorde, né, o segundo grau, é Fá menor. Então, esse acorde em Fá menor está aqui. Ele vai ficar. Depois eu vou enxergar esse acorde de referência. Então, já transportei. E depois vem um Si bemol.
Lembra da frase que estava no si bemol? 1, 3, quinta diminuta, 1, 3, quinta diminuta. Olha aqui a quinta diminuta, tá vendo? 1, 3, quinta diminuta, 1, 3, quinta diminuta, 1, 3, 1, 3. Então a frase ficou. E depois resolve aqui no mi bemol, ó. Aqui, ó. Os giros de matriz 1.2. Então ficou tudo. Vamos ver como soa? Vou colocar aqui um backing track e vou tocar essa frase no Stella by Starlight. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Olha lá. Embora. Acabei tocando a música toda. Uma música bonita. Mas vamos tocar a frase de novo no lugar onde ela é. Olha lá. Aqui eu já peguei, ó. Ideia. Então você percebe que aqui eu apliquei a frase do Lagland no Stella by Starlight. Então, o terceiro passo é você aplicar em uma situação nova. E por que isso é extremamente importante para você improvisar sem pensar em escalas? Porque você está empacotando ideias inteiras subconscientemente. Então perceba que as escalas, elas são uma estrutura muito primitiva, uma matéria-prima pouco trabalhada ainda no que diz respeito à linguagem. Entende? Então, é como se fossem as sílabas das palavras de uma língua. Entende? Então, você não vai conseguir formar as suas frases se você não tiver referência. Só com as escalas é muito difícil. O cara que já tem referência, ele cria com as escalas, só que ele está usando as matrizes. E às vezes não está nem se dando conta disso. Entende? Agora, para quem quer começar a desenvolver essa linguagem, começar tirando as escalas e tentando criar melodias a partir das escalas, isso só vai te deixar frustrado.
pensa numa língua. É igual você falar uma língua. Você não cria as frases numa língua do nada. Você aprende como se diz tal coisa. Como é que se diz isso? Como é que se diz aquilo? Como é que fala... sei lá, gostaria de... me ver aí um café. Como é que fala isso na língua que você... Você vai precisar saber como é que é essa estrutura. Porque você não dá para ficar transportando do português para o inglês ou para a língua que você quer aprender. A mesma coisa na improvisação. Você precisa saber como é que se fala essa língua. E só com as escalas vai soar estranho para você. Agora, você absorvendo essas frases, fazendo esses 3 passos, você começa a trazer essas frases para o seu jeito de tocar e começa a empacotar ideias maiores e não só nota a nota, entende? Pensar em nota a nota é muito difícil você criar. E assim, você fazer esse espaço que eu estou te falando aqui, você trazer essas frases que você tirou para uma situação nova, isso vai te fazer trazer a teoria para a prática. Como é que eu faço para colocar a teoria na prática? Assim. Não é da teoria para a prática, é da prática. A teoria vem a reboque da prática e não o contrário. Porque quando eu na prática entendo a frase e toco ela, eu já estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu analiso. Daí que eu analiso e não o contrário. Eu não, da teoria, tento achar a frase. Não, eu tiro a frase e aí com a frase eu chego na teoria. Eu vou para a teoria e aí entendo. O cara fez aqui o arpejo e aí engatou na terça do acorde e não sei o que, e aí caiu aqui, ó, e fez pensando nesse acorde. Então você faz o caminho inverso. Entendeu? No DNA da improvisação eu conduzo os alunos da matriz 1 até os seus primeiros solos. Logo nos primeiros módulos. Então eu vou fazendo essa transição da coisa mais estrutural da matriz 1 até você começar a criar seus próprios solos, até você tirar os seus primeiros solos e daí você vai chegar a improvisar. E com isso você vai ganhando experiência para depois você sozinho tirar os seus solos. É tipo, imagina, eu estava falando de inglês, né? É tipo, primeiro você tira uma frase, the book is on the table. Beleza, mas aí você entendeu a frase e você aprendeu como é que as palavras são encaixadas. Aí depois você troca, você põe the guitar is in the room. Okay? Você entende que o on é bidimensionalidade e o in é tridimensionalidade. Então, guitar is in the room. Aí você só troca uma palavra aqui, outra ali, pronto, você já está criando as suas frases a partir de uma estrutura que você absorveu de uma estrutura que os nativos falam. Entende? Então o processo é esse. André Guzzo assistindo aí, que legal, hein? Show de bola. Então, minha gente, olha, aqui a gente finalizou essa aula de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Estava estudando justamente isso, sobre escala e acorde, porque tinha visto que você falar que isso facilita muito. Valeu. Esse é o processo natural. Para pensar, quem são as pessoas que mais falam uma língua rápido no mundo? São as crianças. Elas aprendem muito rápido. Uma criança com 3 aninhos, né, ela tá fluente na língua. Falando do jeitinho dela, mas ela tá fluente, ela entende tudo, ela fala tudo. E ela tá pensando em gramática? Não tá, pô. Ela tá pensando na língua dela. Ela tá, sei lá o que ela tá pensando, a gente nem pensa. Só processa as informações porque isso é subconsciente. Entende? E assim, se você quiser improvisar sem pensar em escalas na guitarra, você precisa fazer esse caminho natural. E o caminho natural é ir direto nas frases, entender as frases, para você absorver isso aqui. E eu estou falando disso para, obviamente, guitarristas que já conhecem as escalas e não conseguem improvisar com as escalas. E se você não conhece nem as escalas, no DNA da improvisação também você vai ver isso. Tem lá um bônus para você resolver isso. Entende? E aí você vai aprender a parte teórica e depois você vai começar a absorver essas frases para fazer com que o seu vocabulário ande. Senão ele fica travado. E se você já tentou aprender uma língua estrangeira na sua vida através de gramática, você já deve ter percebido que não rola. Fica tudo travado. Porque você fica pensando. Ficar pensando não funciona. Improvisar é a mesma coisa. A fluência vem do não pensar.
Aquilo que a gente faz no piloto automático no nosso dia a dia, igual dirigir um carro, igual nadar, igual coisas que a gente faz no piloto automático, isso é fluente, é natural, a gente sente que a gente não está pensando para fazer. E improvisar é a mesma coisa. Basta a gente olhar os caras que a gente admira e ver como que o cara tá só se expressando ali, entendeu? Ele não, eu não consigo ver neles essa... Você consegue ver que eles estão, não, agora fazendo cálculos, não, agora eu vou fazer tal coisa, não, agora tal coisa, agora é isso, agora é aquilo. Não, ele está só se expressando, porque aquilo já foi internalizado para ele. Beleza? Então, minha gente, recapitulando o que a gente viu nessa aula de hoje, rapidamente. 3 passos para você começar a ter frases novas para improvisar na guitarra. Primeiro passo é tirar uma frase. Então você precisa achar um cara que você gosta aí e tirar a frase. Passo 2 é você analisar essa frase. Entender nota a nota o que ele está fazendo, entender os acordes de referência que estão por trás da frase. E o terceiro passo é você aplicar essa frase em uma situação nova, em outros tons, etc. e tal. E obviamente você pode fazer isso sozinho, né? Tem 2 opções agora. Você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso com o meu acompanhamento no DNA da improvisação. Claro que isso aí é importante que você entenda que o DNA da improvisação hoje ele não... Eu trabalho com turmas, então você vai precisar... Mesmo se você quisesse hoje, não daria. Então, você vai ter que esperar a próxima turma. Mas, é importante você entender esse processo e saber que, seguindo nesse passo a passo e acumulando frases, assim, você vai falar. Você vai falar essa língua. E isso é o mais importante porque eu sei o quanto isso vale para você. Senão você não estava aqui, cara. Hoje é domingo, 9 horas da noite. Você está aqui me assistindo. É sinal de que isso é importante para você e é uma coisa que você quer resolver na sua vida. E se você quer resolver isso na sua vida, não deixa para depois não, porque o depois é nunca. Porque isso é um mecanismo do nosso cérebro de dizer, beleza, já entendi, depois eu faço. Às vezes você está dizendo que depois eu faço há 20 anos. E o nosso relógio biológico, uma hora ele grita, né? A urgência chega. E talvez esse momento já chegou para você. Se esse momento já chegou para você, coloque isso como prioridade, porque as pessoas vão dizer assim, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo para nada, mas todo mundo tem tempo para tudo. A gente não tem tempo e tem tempo. Depende daquilo que é prioridade pra gente. E você vê, a gente tem as mesmas 24 horas por dia, igual a todo mundo. Tem gente que tem mais dinheiro, mas tempo não tem não. Tempo todo mundo tem igual. Então, é uma questão de você priorizar. Se você realmente quer isso, não fale que você não tem tempo. Fale, isso não é prioridade para mim. Eu estou satisfeito com o que eu toco hoje. Tá tudo bem. Agora, se você não está satisfeito, o comprometimento é que vai te levar no lugar onde você quer. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Boa noite, gente.